amém foi para mim ou para Jesus? Não é para mim não, tem que ser amém para Jesus. Amém, igreja? Amém! Salve, amada igreja, na santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé? Irmão, manhã de Santa Ceia, nós vamos nos assentar à mesa do Senhor. Olha que mesa linda que o Senhor preparou nessa manhã para nos assentarmos. Rita, estava com saudade de você. Duas Ritas. Aleluia. Eu quero deixar aqui nessa manhã a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Irmãos, eu estou com o meu coração tão alegre, porque eu estou sentindo a presença de Deus. Isso traz alegria para os nossos corações. E o interessante é que é uma alegria que é diferente, porque ainda sabendo que eu tenho lutas, que eu tenho adversidade, que eu tenho preocupações, mas essa alegria ela é muito maior, ela sobrepõe todas essas intimidações que tentam roubar essa presença de Deus na nossa vida. E como é bom quando a gente pode sentir essa presença, irmãos. Nada se compara. Você sentiu uma alegria que vem de dentro, uma alegria que você tem consciência das preocupações do dia a dia, dos desafios que nós temos ainda, das promessas que estamos aguardando, mas é algo que é sobrenatural e a Bíblia vai nos ensinar que vem de Deus, é através do Espírito Santo que habita em nós. Não é nada natural, não é nada humano, é espiritual, é celestial. Então alegre o teu coração por você ter esse privilégio de poder sentir a presença desse Senhor, porque é essa presença que nos levanta, é essa presença que faz com que a gente não pare, não desanime, é essa presença que faz com que a gente procure a cada dia sermos pessoas melhores. Nós queremos agradar o nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. E a palavra que o Senhor colocou ao meu coração está em 2 Crônicas, capítulo 20, que vai dizer assim, 2 Crônicas, capítulo 20. Sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azon Tamar, que é de Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Aleluia. Podem se assentar. Aleluia. Aqui está falando: Deus concede vitória a Josafá sobre os seus inimigos. E foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Na sexta-feira eu preguei 2 Reis 7, falando da incredulidade. E nessa manhã eu quero falar dessa ameaça de uma grande multidão. Porque nós vemos no começo Josafá preocupado em instruir o povo. Nós vemos Josafá procurando fazer a vontade do Senhor. Mas aí chega um momento no reino de Josafá, chega um momento de uma ameaça externa. Que vem uma ameaça de uma grande multidão do exército da Síria e ainda os amonitas que se juntaram com o exército da Síria para pelejar contra o reino de Josafá. E o interessante que a Bíblia vai dizer é que veio o aviso, veio a notícia, veio alguém trazendo um aviso, um aviso com uma sentença de morte, um aviso que estava vindo um grande exército para pelejar contra o reino de Josafá. E a Bíblia vai dizer que Josafá temeu ao Senhor. E ele temeu e ele começa a buscar a esse Senhor. E o interessante dessa palavra é que ele começa a buscar e todo Judá
se reúne aquele povo para se encontrarem, para estarem junto. E aqui no 4 vai falar, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Irmãos, eu amo essa palavra socorro, porque tem momentos que a nossa oração é essa: Senhor, socorre-me. E quantas das vezes nós não pedimos socorro a esse Senhor? Quando se apresentou as ameaças, ou quando veio um recado do inferno, porque muitas das vezes o recado vem do inferno, né? E tem sempre o mensageiro que vem trazer o recado do inferno. E quando esse recado chega, nós tememos, porque nós somos humanos. Mas aí o lindo é quando a gente entende que quando a gente vai no nosso secreto buscar esse socorro em Deus, porque era uma multidão, era o exército da Síria, não era qualquer exército. E era eles que vinham de encontro ao reino de Josafá. Josafá começa a viver um pior momento na vida dele, algo externo, aonde ele precisaria confiar somente no Senhor. E o interessante é que eles se reúnem e eles começam, irmãos, a fazer um jejum. E aí a gente vê a importância do jejum. Como é bom quando nos reunimos para estarmos jejuando. E o interessante é que essa palavra, de manhã o Senhor estava ministrando ao meu coração, que a gente, a todo tempo a gente está falando da forma que está o nosso Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está violento, o Rio de Janeiro está violento. Mas, irmão, se não tivesse uma igreja, estaria pior. Porque ainda tem um povo que se reúne para jejuar em prol da cidade. E como é bom quando a gente entende, porque muitas das vezes a gente quer jejuar, a gente quer tirar um período de oração, mas a gente só quer colocar as nossas necessidades. E nós precisamos entender a importância de nós tirarmos um dia para fazer um jejum ou um período de oração em prol da nossa cidade, não pensando só na nossa casa, na nossa família, até porque eu entendo que Deus tem guardado, Ele tem cuidado como Ele tem dito, mas tem famílias que precisam desse cuidado, tem famílias que precisam desse escape, que precisam desse livramento, e aqui eles se reuniram para fazerem esse jejum, para estarem em oração. Mas era um momento crítico, era um momento desafiador, era um momento de insegurança, era um momento a qual eles não sabiam o que iria acontecer, porque vinha uma grande multidão. Era uma grande multidão que vinha de encontro àquele rei. E eles começam a pedir esse socorro ao Senhor. E aí a gente entende, irmãos, a importância da comunhão, porque a Bíblia vai dizer que é na comunhão que Ele ordena a bênção, e foi essa comunhão. Mas o interessante é que essa comunhão foi no momento de necessidade, foi no momento de uma ameaça. Mas nós precisamos entender que independente desse momento de ameaça, nós precisamos estar em comunhão para que o Senhor derrame bênção sobre a nossa vida. Nós não precisamos entrar em comunhão só quando vem os dias maus, ou as ameaças, ou uma grande multidão. Não, a Bíblia diz que é na comunhão que Ele ordena a bênção. E hoje nós entendemos que não está pior, é porque tem um povo que se reúne, que glorifica, que louva, que jejua, que ora, para que não piore a situação. Até porque nós entendemos que Deus não perdeu o controle. E o interessante é que essa comunhão, o interessante é que esse jejum, o interessante é que esse pedido de socorro ao Deus vivo, ao Deus poderoso, se levanta no meio dessa multidão o profeta Jaziel, no versículo 15, que vai dizer assim: e Jaziel disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Olha o que é a comunhão, olha o que é a comunhão daquele povo, olha o que é esse jejum, olha o que é esse pedido
por trás, se levanta no meio daquela multidão um profeta e libera uma palavra. Eu preguei na sexta-feira a respeito da incredulidade de um chefe da guarda que escuta Eliseu liberando uma palavra de uma provisão para um tempo de escassez, um tempo que havia também um cerco em Judá, e que ele duvidou. E de imediato, quando ele duvida, o profeta fala: seus olhos verá, mas você não vai usufruir. Ele viu acontecer, o milagre aconteceu, mas ele não usufruiu, ele foi pisoteado, ele foi morto e não conseguiu usufruir da bênção que tinha sido liberado. Porque muitas das vezes a dúvida vem porque a gente fica querendo adivinhar de que maneira Deus vai fazer o milagre. A situação que eles viviam em 2 Reis capítulo 7, só um milagre de Deus, ninguém entrava, ninguém saía, já estava havendo canibalismo naquela cidade, mas Deus usou o profeta Eliseu para liberar uma palavra, como nessa manhã, no meio daquela multidão, no meio daquela comunhão, no meio daquela congregação, levanta-se o profeta Jaziel, e ele diz que não temas, porque dessa peleja não terás que pelejar. Mas tem momentos que a gente está pelejando, está brigando, está se engalfiando, e não é tempo mais disso. Porque a luta não é mais nossa. Ele venceu as nossas lutas. A peleja não é mais nossa. E o Senhor está falando, nessa peleja, não tereis que pelejar, não temas. Não é para estar em briga, não é para estar em confusão, não é para estar se engalfinhando, não é para estar perdendo as suas forças, porque na maioria das vezes, quando a gente vai por esse caminho, nós vamos nos desgastando. Nós vamos nos desgastando, porque a gente começa uma luta que não é nossa. A gente toma frente daquilo que é para Deus fazer, porque Deus sabia que eles não conseguiriam vencer aquele exército. E Deus, ele se levanta quando aquele povo se reúne, quando aquele povo entende que é a ameaça daquela grande multidão, e eles entendem que ainda que eles tivessem um exército de homens, não iria dar conta, a não ser se Deus intervisse também. Mas Deus nem queria que o exército deles lutasse. O Senhor queria mostrar para eles que Ele era o Deus que é poderoso, que Ele pode e que Ele faz. E quantas das vezes o Senhor não está falando com cada um de nós? Vigia, porque a peleja não é sua, é minha. Irmão, deixa o Senhor pelejar por você. E Ele peleja. Ele tem estratégia, Ele tem maneiras, Ele tem formas de pelejar a nosso favor. Muitas das vezes o Senhor só quer que a gente ore, o Senhor só quer que a gente esteja meditando na palavra, o Senhor só quer que a gente separe um dia para estar jejuando, para estar mais íntimo dEle. Porque a gente sabe que o jejum ele é poderoso para agir a nosso favor, mas a gente sabe que o jejum também é uma separação, é uma santificação, para que você se aproxime, para que você se relacione, para que você seja sensível a ouvir a voz de Deus. Mas aqui eles entenderam. E o interessante dessa palavra é que nós vamos ver eles aqui em comunhão, buscando socorro, em oração. Mas aí a gente vai lembrar de Sansão. Sansão tinha quebrado todos os princípios da palavra na desobediência, brincando com aquilo que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Nazareu, desde o ventre, brincou, até o momento que Dalila disse, ó, vem os filisteus, e ele, mais uma vez, vou conseguir sair dos filisteus. Mas aí a força dele, aquilo que ele tinha, que era precioso, que ele não podia, já tinha acontecido. O cabelo dele foi cortado. A força não estava no cabelo, mas aí a presença de Deus já não estava mais nele. Mas não foi por causa do cabelo, foi por causa da desobediência, foi por causa dos princípios que ele foi quebrando. E chegou o momento que ele abre o coração dele para aquela mulher.
E aí ele perde aquilo que Deus tinha derramado desde o ventre, antes dele nascer, porque antes dele nascer o Senhor, o Deus vivo, já revelava quem seria Sansão. E aí essa palavra me faz lembrar de Esther, quando ela convoca o jejum. Vem uma ameaça. E ela entende que era necessário que fizesse jejum, que reunisse aquele povo, para que Deus pudesse dar livramento. Houve livramento. Aí a gente lembra de Jonas e Nínive também, porque aí o Senhor vai trazendo palavras que vai completando, que vai se encaixando com essa palavra que o Senhor quer falar a respeito dessa comunhão, dessa união. O Senhor quer falar desse socorro, dessa necessidade de estarmos unidos em oração, pedindo socorro, pedindo para que Deus haja, pedindo para que Deus faça, pedindo para que os milagres se manifestem no nosso meio, pedindo para que Deus se revele, porque nós vamos ver que quando esse povo recebe essa palavra, o ânimo deles, aquela insegurança, aquele medo, que muitas das vezes nos paralisa, que muitas das vezes nós não conseguimos entender para onde nós iremos, que direções nós tomaremos. O interessante é que eles começam a entender o que Deus estava falando com aquele povo naquele momento. E é isso que o Senhor quer, que a gente entenda o que Ele está falando conosco quando estivermos em comunhão, como estivermos em adoração, mas no nosso individual também. Porque Deus, Ele vai falar no coletivo, mas Ele também vai falar no individual. E Ele vai nos dar direção. E a gente vai ver aqui nessa palavra que quando eles entendem, quando o Senhor usa Jaziel para falar, nesta peleja, o 17, nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e veja a salvação do Senhor para convosco, e Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã salieis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Irmãos, olha que palavra linda. Para que a gente vai querer continuar lutando guerras que não é nossa? Porque tem guerras que não é nossa, a gente é que entra. Para que a gente vai querer continuar se cansando? Se você pode ficar plena, parada. E quando ele fala de parar, ficar de pé, não é ficar de braços cruzados, não. É continuarmos em oração, é continuarmos em adoração. Porque aqui a gente vê que eles entendem que eles precisam formar o exército, eles precisam botar os levitas à frente. E quando eles começam a adorar ao Senhor, a Bíblia vai dizer no 22... E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe. Olha aí a comunhão, olha aí a adoração, olha aí a palavra profética que foi liberada, olha aí o entendimento que eles tiveram. Porque Deus é que colocou a emboscada. Porque quando eles se alegraram, quando aquela tristeza, quando aquele medo, quando aquela insegurança caiu por terra, que eles se levantaram e entenderam que eles precisavam estarem de pé, formando o exército que eles tinham, mas em adoração, o Senhor foi trabalhando. Quantas das vezes, irmãos, no momento da nossa adoração, o Senhor está desfazendo armadilhas, emboscadas, que muitas das vezes nem sabemos, porque tem coisa que Ele é tão lindo, Ele é tão misericordioso, que Ele nem deixa chegar aos nossos olhos nem aos nossos ouvidos. Só que aqui nessa situação havia um exército, havia uma grande multidão que estava a caminho, que estava vindo de encontro. Mas quantas coisas, quando muitas das vezes o Espírito começa a te impulsionar, vai me adorar. E aí vem um louvor, sabe, aqueles louvor antigos, aí você lembra de um louvor da harpa. Irmãos, muitas das vezes o Senhor me usa para pessoas para falar assim, eu sinto falta da tua adoração, eu sinto falta do teu louvor, eu sinto falta da comunhão que você tinha comigo, eu sinto falta daquele momento do teu secreto. Por quê? Porque hoje a gente vive num mundo que tem que ser tudo corrido, tem que ser tudo rápido. E na maioria das vezes nós temos deixado
estamos envolvidos com tudo que vai acontecer, o que está acontecendo. E aí vai roubando o teu tempo. E muitas das vezes o Senhor é preciso nos chamar de volta e falar assim, e aquele louvor, e aquela adoração, sabe, aquele momento que você está em casa, que você quer adorar. A palavra de Deus está falando que enquanto eles começaram a adorar e a louvar, o Senhor foi desfazendo. Irmãos, em nome de Jesus, não tem que você não é afinado, que você é afinado, que você não é. Adore a esse Senhor, porque tem momentos que o Senhor quer ouvir dos teus lábios a adoração, o Senhor quer ouvir o louvor. E quantas das vezes o Senhor não desperta para a gente parar, largar tudo, para dobrar o joelho, para dar escape, livramento para alguém, irmãos, para desfazer emboscada que a gente nem sabe. Pessoas às vezes que nós não temos nem notícia, não estamos nem convivendo mais, e muitas das vezes o Senhor te toca para você levantar uma oração. Quantas das vezes nós não vivemos isso? E pode ter certeza, se acontece isso com você, tenha certeza que alguma coisa no mundo espiritual está acontecendo e Deus está fazendo a nosso favor. Ou a favor de pessoas também que Ele ama. Porque tem pessoas que Ele ama, continua amando, pessoas que ainda não se encontram aqui, pessoas que ainda não querem estar aqui, mas o Senhor, pela infinita misericórdia dEle, graça dEle, continua guardando, continua dando livramento, continua dando escape. E assim nós vamos vendo o Senhor mostrando para esse povo que eles não precisariam pelejar. Irmãos, uma grande multidão. A Bíblia vai dizer que eles começaram a se estranhar uns com os outros. Gente, só Deus para fazer isso. Você imagine um exército, uma grande multidão que sai para destruir um lugar e de repente eles começam a se estranhar. Só Deus, irmão, mas Deus faz. Deus faz, e foi isso que Deus fez. Eles não precisaram sujar as suas mãos. Eles não precisaram pelejar, porque Deus falou para eles: não temam, tem de bom ânimo. Essa peleja vocês não terão que pelejar. Parai, ficai quieto, ficai de pé, porque vocês verão o livramento que eu darei. Quantos livramentos Deus não tem nos dado? Que tipo de peleja que Deus está falando que não é sua e que você quer entrar de todo jeito? Porque tem hora que a gente quer ser mais do que Deus. Tem hora que a gente acha que a gente é que vai resolver e nós não resolvemos nada, nós não fazemos nada. Se não for essa misericórdia, se não for essa graça, a única coisa que precisamos fazer é continuarmos em oração. A única coisa que precisamos entender é que essa graça tem alcançado pessoas que ainda não se encontram aqui, mas pela nossa fé nós cremos que um dia estarão. Se não estiver, o Senhor tem um plano de salvação para a vida dessas pessoas, mas o importante é entender quando é peleja para você entrar e quando não é para você entrar. E se não é para entrar, para que vai entrar? Se entrar sem Deus determinar, sem Deus ordenar, vai se cansar e vai perder a guerra. Porque a gente vai cansar e vamos perder, porque Deus já falou que essa peleja não é nossa. Irmãos, em nome de Jesus, viva os privilégios que Deus tem te dado, tem preparado para a sua vida. Até porque nós sabemos que numa guerra não é fácil, irmãos. A gente vai para uma guerra, a gente não sabe nem se a gente vai sobreviver. Aí o Senhor está falando que não é nossa essa guerra, eu vou entrar nessa guerra, eu vou me meter nessa guerra, para quê? Para mim ser alvejado lá e depois vir reclamando com Deus? Ele vai falar: eu falei para você não ir, que essa peleja não é sua. Você foi porque você quis. Porque tem hora que Deus é direto com a gente, irmãos. Não tem meio termos, não. Eu dei ordem para você ir. Eu falei para você ir. Eu falei para você fazer. As ameaças vêm. E muitas das vezes tem algumas situações, a primeira coisa que eu pergunto para as pessoas: Deus está mandando você ir? Deus está mandando você fazer isso? Ah, vai orar então. Deixa que Deus está cuidando. Se Deus der uma ordem, você vai. Mas se Deus não estiver falando nada, fica parado. Deixa Deus agir, deixa Deus falar. Quantas das vezes nós vamos e atrapalhamos tudo? Porque não é tempo de pelejar. O Senhor está falando nessa manhã que a peleja não é nossa.
Tem situações que a gente tem que olhar. Senhor, é para mim entrar? Se não é, irmão, não entra não. Não queira ser mais que Deus, não. Não queira ultrapassar a frente de Deus, não. Ele está mandando, ele está falando aqui nessa manhã. Ele está falando no 17, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé e vede a salvação. O Senhor quer nos mostrar a salvação que Ele vai continuar nos dando. O Senhor não está mandando a gente entrar em peleja nenhuma, em luta nenhuma. Ah, mas vem uma grande multidão. Porque a notícia foi essa, que vinha um exército da Síria, que vinha uma grande multidão contra aquele povo. Mas olha a ordem que Deus deu. Porque aqui, eu vou ler aqui que o Senhor também falou ao meu coração. No 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Saindo ele, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Hoje a gente sabe, tem profetas e profetas, né? Tem gente se intitulando profeta. Mas o Senhor está falando, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Irmãos, se você está crendo, se sinta seguro. Se você está crendo, sinta que Deus está dando segurança para aquele que a gente ama também, que a gente está pedindo por uma salvação, por uma mudança, por uma libertação. E ele está falando, crede nos seus profetas e prosperará. Está dando uma ordem aqui também para a gente crer. Porque aqui esse profeta foi levantado no meio da multidão para trazer uma palavra de paz para aquele povo. Aquele povo estava aflito, aquele povo estava angustiado, até porque eles queriam esmagar aquele povo. Era destruição mesmo. E hoje eu entendo que nós só estamos de pé. O Senhor só tem nos dado o direito de ir e vir com prudência, porque nós temos que ser prudentes. Porque o Senhor tem falado, ora antes de ir para qualquer lugar. Porque a gente não vai estar tentando ao Senhor também não. É prudência a todo tempo, porque tem lugares que não é para estarmos, não é para irmos, porque a gente sabe o que está acontecendo. Para que vamos tentar a Deus? O Senhor tem falado aqui direto que é para estarmos vigilantes em oração. Ele vai guardar, Ele vai dar escape, Ele vai dar livramento, se você não estiver tentando a Ele. Se você não estiver querendo mostrar que você é forte, que você sai de qualquer situação. Porque Sansão pensou assim também. Sansão não entendeu que ele estava quebrando os princípios da palavra. E ele achou que ele estava com a força. E muitas das vezes nós achamos que Deus vai continuar nos guardando. E a gente acha que vai fazer o que a gente quer. E eu digo que nós não podemos fazer o que nós queremos, não. Tem um Deus que quem tem esse Senhor, através do Espírito Santo de Deus, vai nos dar direção, vai falar com cada um de nós se é sim ou se é não. O problema é obedecermos. Sansão perdeu o privilégio dele. Sansão virou chacota. Depois a força veio. A gente sabe como que terminou. Mas era esse fim que Deus tinha para ele? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Ele não precisava passar por aquilo. Que tem coisas que nós não precisamos passar. Mas se nós não obedecermos, irmão, nós vamos passar. Já passou uma, vai passar uma, 2, 10, 20, 30. Enquanto não entender que tem um Senhor, que tem um Espírito na nossa vida, que é Ele que vai nos direcionar. E aqui ele foi falando que era para a gente crer. Crer em Deus para permanecermos seguros. Irmãos, quem crê nesse Senhor se sente seguro. Se sente, irmãos. Até porque hoje tem pessoas que já não saem, que já não tem mais vida social, já não faz mais nada. E graças a Deus, nós oramos na confiança de que Deus vai continuar nos guardando, cuidando de cada um de nós, cuidando daquele que nós amamos.
E não está pior, porque tem uma igreja que se reúne, que está em oração, que está jejuando, que está pedindo ao Senhor para ter misericórdia, que está pedindo ao Senhor para nos guardar, que está pedindo ao Senhor para que essa grande multidão do inferno não depare com cada um de nós. Não depare com ninguém, nem pessoas que a gente não conhece, porque o que eu não quero para mim, eu não posso querer para ninguém. A gente não quer que ninguém passe por algumas situações que tem pessoas que estão passando. Porque a gente se coloca na situação daquela pessoa que poderia ser um de nós. O Senhor está falando nessa manhã de uma comunhão. O Senhor está falando da importância do jejum. O Senhor está falando da importância do louvor. O Senhor está falando da importância da adoração. O Senhor está falando da importância de obedecermos a voz desse Senhor. Porque muitas das vezes a Bíblia diz que o homem, ele faz planos. O homem, ele faz plano. Mas a última palavra é Deus quem dá. Nós fazemos planos, irmão. O homem faz plano, nós fazemos plano. Mas vem uma última palavra. Porque a única coisa que precisamos entender, o Espírito Santo hoje habita em nós. O nosso relacionamento tem que ser com esse Santo Espírito. E ele vai falar. E ele vai nos direcionar. A palavra vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas aí quando é algo que eu não espero, quando é algo que eu não quero, mas que eu também não entendo que Deus quer, para chegar o momento de eu entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, eu brigo, eu pelejo, eu murmuro, eu reclamo. Tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira. Eu já fiz todo o meu projeto. Irmãos, isso tudo é bênção. Isso tudo é válido. Mas há uma voz acima de nós que fala, que nos dá direção e que diz de como quer que a gente se conduza nessa terra. Houve livramento, irmãos. O Senhor tem nos dado livramento. O Senhor tem dado livramento para essa casa. Não porque somos melhores, não, irmãos. Não porque somos merecedores, não, até porque a graça é imerecida. Mas ele tem achado graça em nós. E isso é para que a gente tenha um coração de gratidão. Então não tem necessidade de você entrar numa luta, numa guerra que não é sua. Não tem necessidade de você não obedecer aquilo que Deus está falando. Não tem necessidade de você continuar se cansando e perdendo essas guerras. Porque você não tem deixado o Senhor pelejar por ti. Porque você ainda não entendeu que essa peleja não é sua. Porque você ainda não entendeu que hoje tem um Deus a qual você entregou a sua vida, a qual ele te selou com o Espírito Santo de Deus para falar, filha, não temas. Essa peleja aí não é sua, não. Ah, mas e a multidão que vem? Não importa. Porque aqui ele foi botando emboscada. Aqui ele trouxe confusão no meio dos inimigos, irmãos. E é assim que o Senhor é poderoso para fazer confundir os nossos inimigos, cegar os nossos inimigos. A ponto de você passar e ele nem te enxergar. Eu já vivi uma situação dessa com uma pessoa que o Senhor falou, eu vou cegar esse inimigo. E o Senhor assim o fez. A pessoa olhar e não ter certeza, não reconhecer. Você já imagine uma pessoa cara a cara e não reconhecer se você é a pessoa. Deus é fiel. Só Deus para fazer isso, irmão. E Deus faz. Deus é poderoso. Deus está falando nessa manhã que a peleja não é sua. Eu não sei que tipo de peleja, eu não sei que tipo de situação. O Senhor está falando, jejue. O Senhor está falando, me adore. O Senhor está falando, me louve. O Senhor está falando, ficai firme, ficai parado, ficai de pé. Veja o livramento, será mais um livramento que Deus vai dar. Mais um livramento para que a gente glorifique o nome do Senhor. Mais um livramento para que a gente entenda que Deus tem várias maneiras de trabalhar, várias maneiras de agir. O problema é que muitas das vezes nós idealizamos da maneira que Deus tem que fazer. Deus não vai fazer do jeito que você idealizou, ele vai fazer do jeito dele, mas o nome dele vai ser glorificado e você vai ver que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e nós vamos continuar glorificando o nome do Senhor. Então, em nome de Jesus, se apresentou uma grande multidão, veio uma ameaça, veio uma peleja. Ore primeiro, Senhor,
É para mim ir ou é para mim ficar? Eu entro ou não entro? Vou ou não vou? Falo ou não falo? Faço ou não faço? E assim o Senhor vai nos dando direção e nós vamos vendo essa grande multidão caindo por terra, porque muitas das vezes a gente para, a gente olha e a gente vê que eles ficaram tudo para trás. Eles não vão mais nos alcançar. Eles não, tem uns que nem vai nos ver mais. Igual quando foi na travessia do Mar Vermelho. O que Deus falou para Moisés? Eles não vão ver mais vocês, e nem vocês verão mais ele. E Deus deu vitória. Deus tem vitória para a nossa vida. Tem peleja, irmãos, que Deus não ganhe. Mas se ele falar, sai, porque sou eu que vou pelejar, fica quietinha. Fica orando, fica louvando. Vamos nos colocar de pé. Aleluia, esse é o tempo. E o interessante é que esse povo, quando veio uma palavra de escape, de livramento, esse povo se alegrou. Alegra o teu coração nessa manhã. Não importa que veio uma ameaça, não importa que veio um recado do inferno de uma grande multidão, porque quantas das vezes a gente escuta, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, vai ser desse jeito. Se Deus permitir, né, irmão, vai ser do jeito que todo mundo está falando. Eu continuo crendo que Deus é quem vai dar a última palavra. Porque às vezes a gente fica com medo, a gente fica inseguro, a gente quer ultrapassar aquilo que Deus tem que fazer. Mas não, irmãos, a gente tem que falar, Senhor, se o Senhor permitir, amém. A ameaça vai vir, sempre vai existir. Mas quando nós entendermos que tem um Deus que não nos abandona, tem um Deus, foi o que eu falei na sexta-feira, você imagine o Senhor liberar uma palavra para um momento de escassez, um momento que não tinha, só o milagre de Deus para trazer escape para aquele povo, e o Senhor falando da provisão, a provisão, amanhã vai chegar a provisão. E aquele homem sem entendimento, de duvidar daquela palavra que estava sendo liberada dos céus, e ver o cumprimento da promessa e não participar do cumprimento da promessa. Irmãos, em nome de Jesus, tem promessas celestiais, tem promessas materiais, tem promessas naturais, tem todo tipo de promessa de Deus para a nossa vida. E a única coisa que eu sempre digo, queira viver as promessas de Deus. Porque é muito triste, muitas das vezes, você sair, você não crer, você não confiar naquilo que Deus está falando contigo, e de repente a promessa chegar e você ficar de fora. Aí você está vendo todo mundo vivendo a promessa e você está de fora porque você deixou a incredulidade, porque você não acreditou naquilo que Deus falou contigo, você não acreditou naquilo que Deus falou especificamente para você, com você, ou aquilo que Deus falou na comunhão do povo. Porque aqui esse profeta, ele foi levantado no meio de uma multidão também para liberar uma palavra, irmãos, que não é fácil. Porque ser profeta realmente de Deus não é fácil. Porque quando o Senhor te usa num lugar que tem muitas pessoas, você vai deixar Deus te usar. Mas é uma responsabilidade. Porque tem testemunhas de pessoas ali. Não é você estar falando com uma única pessoa. O Senhor está falando para aquele povo ali. Então, estava todo mundo ali ciente da palavra que foi liberada. E era uma palavra de livramento. Era uma palavra que eles não iriam pelejar. E quantas coisas Deus não tem falado aqui desse altar, irmãos? E falando para a igreja, para todo mundo. Para que todo mundo ouça e depois veja o livramento e veja aquilo que vai se cumprindo. Porque eu acredito que tudo aquilo, quando for se cumprindo, a gente vai lembrar que foi liberada uma palavra do altar. Porque Deus, ele é fiel. Então não é fácil um chamado, uma responsabilidade dessa. Porque tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que é do Senhor se cumpre. Deus não é Deus de confusão. E Deus tem liberado palavra aqui.
O Senhor tem mandado a gente ser prudente, o Senhor tem mandado a gente orar, o Senhor tem mandado a gente vigiar, o Senhor tem falado para a gente não ficar em confusão. O Senhor falou numa sexta-feira de trânsito, acidente de trânsito, a gente ouviu um testemunho aqui. Então, irmãos, a Bíblia vai dizer: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito está vivo, ele está falando, ele está se revelando, ele está nos orientando, ele está nos dando uma direção. E quem está sensível e atento e obedecer, não vai ter que pelejar, não, irmão. Vai só continuar havendo o livramento, a salvação, a provisão que Deus tem nos enviado. Amém? Nós vamos ceiar agora. Presbítero.